E aí, galera? Tudo beleza aí? Esperar a galera chegando. Alex na área. Belezinha, Alex? Tudo bem? Gente, eu acabei de abrir a live aqui e eu tinha começado a live no meu perfil pessoal. Ué, tem alguma coisa errada. Saudações, Doctor. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu abri no perfil pessoal lá. Falei, ué, tem algo errado. Agora eu abri certo aqui. Ai, ai. Muito boa noite, minha gente. Beleza aí com vocês? Tudo na paz? Como é que vocês estão na quarentena? Tá uma loucura, né? Pois é. Então hoje, minha gente, toda quinta-feira é dia de Bot Talks. A gente falar o que está acontecendo nesse mundo dos bots, trocar uma ideia, pra gente conversar. Então fica super à vontade aí a mandar as perguntas aí, mandar as mensagens, que por aqui a gente vai, eu vou dando uma olhada e a gente vai conversando juntos, beleza? E antes de começar nosso Bot Talks hoje, com o nosso convidado, com o Alex. Alex, parceiraço, super gente boa, amigão mesmo, parceiro aí de é, muitos parceiros de negócios, parceiro de empreitada no mundo dos bots. A gente vai falar sobre como que os bots vêm ajudando a gente dentro desse mundo aí do coronavírus. Qual que é o papel dos bots? Como que está sendo o papel dos bots nesse cenário do coronavírus? Então, antes de começar, para quem ainda não conhece o que é o Bot Talks, é toda quinta-feira aqui no Insta da Let's Bot a gente vai fazer esse bate-papo para falar sobre bots no geral. Cada semana vai ter um tema diferente, então fica super à vontade aí a compartilhar os temas que você tem interesse em conversar e a gente vai fazer um micro meetup, né? Já que a gente não pode fazer meetups presenciais, encontros presenciais, a gente faz um encontro online para trocar fazer esse bate-papo aí. E aí, dependendo da semana, dependendo do tema, eu vou chamar um convidado para a gente conversar juntos também. Beleza? Vamos juntos nessa e vamos conversar sobre bots. Qual que é a ideia? A gente tem, essa semana aí aconteceu bastante coisa por aqui e muitas novidades aconteceram. A partir dessa semana eu criei um canal lá no YouTube da Let's Bot também. Então toda semana eu vou postar conteúdos lá também sobre o mundo dos bots. Então, como um bom YouTuber, já se inscreva no canal, deixe seu like. Só buscar lá no YouTube sobre Let's Bot, que vai aparecer por lá. Depois eu compartilho também. Compartilhei aqui nos links da bio do Instagram, tá lá também o link. Então, segue a gente lá. Qualquer informação aí que vocês quiserem sobre bots, manda mensagem para mim, manda no direct, que eu vou preparar um monte de conteúdo aqui para a gente alimentar aquele nosso canal e trazer várias possibilidades de conteúdo, criação de bot, negócios, vagas, chatbots de todo esse mundo, beleza? Esse é o papel da Let's Bot. E falando também de coisas que aconteceram durante essa semana, eu estou planejando aí para a semana que vem já a gente abrir as inscrições para aquela Semana Bot que a gente fez aí um mês atrás, mas um mês e meio atrás. O que é a Semana Bot? É uma semana 100% gratuita, cheia de conteúdo de ponta a ponta. A gente vai entender o que são os bots e vai principalmente construir um bot juntos, né? A gente vai construir um bot em cima de um case real da empresa de um amigo que chama VegPet. Então vou compartilhar isso com todo mundo. A primeira versão da Semana Bot ela aconteceu com um público muito fechado. Então eu fechei um público pequeno, a gente fez todo esse processo acontecer e agora eu vou abrir para todo mundo. Então se tiver interesse e quiser entender como funciona esse mundo dos bots, como funciona as ferramentas, a gente vai usar o IBM Watson e além do IBM Watson a gente vai também trabalhar lá com a conexão dele com o WhatsApp, que é o principal canal que todo mundo está afim de conhecer, né? Está afim de criar bots lá dentro. Então semana que vem, abertura das vagas das inscrições para a Semana Bot, que é 100% gratuita. Vamos fazer tudo isso juntos, beleza? Que mais? E todo mundo que está assistindo aqui, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, porque é uma maneira de a gente bater esse papo e continuar sempre próximos aí, trocando bastante ideia. Fechou? Então, gente, hoje o nosso Bot Talks, a gente vai falar com o Alex. Deixa eu procurar o Alex aqui para puxar ele. Peraí.
aqui. Alex. Mano. Fala, E aí, Alex. pessoal? Boa noite. Tudo Tudo certo? bem? Tudo certo por aqui. Tô ficando meio doido já, né? Abri a live no perfil errado. Tô ficando É, maluco, mas de resto tá tudo bem. a gente perdoa tudo isso em tempos de isolamento, tudo é perdoável. Tudo é, né? É verdade. Ainda bem. Ai, ai. E você aí, como é que tá? Tá trabalhando Ou, muito? eu estava lá em Itajuá, né, em Minas Gerais, mas precisei vir em São Paulo e hoje passo aqui a noite, amanhã faço uma reunião e já volto para Minas, né? Mas sim, acho que assim, tem um tema aí que é ah, o volume de horas que todo mundo está trabalhando, não é? É, Ah, Seja porque o trabalho na nossa área, não é? Nesta área da automação, não é? Ela é uma área que está muito quente, então todo mundo se lembrou que agora precisa de automatizar processos, não é? Ah, Seja porque é muito difícil, não é? Você conseguir fazer uma transição de um modelo de trabalho em que as pessoas estão acostumadas a estar dia a dia, a fazer alinhamentos quase face-to-face, presencial, não é? Um modelo totalmente remoto, onde todo mundo está remoto, não é? Ah, e isso bagunça bastante, e acho que é assim, ninguém tomou decisão, não é? Nenhum de nós tomou decisão de agora vou trabalhar a partir de casa e lidar com os problemas de ter que fazer as tarefas domésticas, com quem tem filhos, fazer o papel de pedagogo, não é? é um desafio. Então é bastante complexo e acho que assim, a vantagem, acho que é todo mundo está, acho que percebendo que consegue trabalhar muito mais do que o que achava antes, não é? A gente, antes achava, não, estou trabalhando bastante. Claro que não dá para seguir no pique, não é? Assim, o Agora chegou no pessoal, limite, a gente tá trabalhando muito mais. Eu tô ficando doido por aqui. Louco, sim, louco, louco. sim, Pirando. Eu tenho que criar estratégias para dar uma descansada e mesmo assim não consigo, porque eu vou descansar, puta, eu preciso fazer isso. sim, É uma sim. loucura. Então, A é um gente está com desafio. dois momentos no dia de meditação, então temos uma professora que Também. entra numa live mas é difícil, cara, assim, é difícil você se policiar e participar mas logo logo termina e É, acho que tomara. Logo logo termina, a gente volta ao normal e volta muito melhor, na verdade. eu acho que sim. Eu acho que sim. Tomara que sim. Então, gente, para quem não conhece o Alex, Alex, se apresenta pra galera aí, por favor. Ah, bom, não tem como esconder, sou português, né? Sei, o sotaque não deixa enganar. Eu estou no Brasil faz 5 anos, fiz 5 anos em fevereiro. Sou pai de uma menina que tem 5 anos. Foi feito em Portugal, com a minha esposa que é portuguesa também. E, ah, e em 2015 eu decidi aceitar o desafio de uma pessoa que se tornou um pilar da minha vida, que é o Fernando Wolff, que é o CEO da Nasmark, não é? E ele já era sócio dos meus sócios lá em Portugal, numa outra empresa, e a gente acabou por criar a Marca Brasil. Eu iniciei a Marca Portugal e como Portugal é um país muito pequeno, é difícil escalar um business lá. Ah, Numa vinda em janeiro de 2015 aqui ao Brasil, o Fernando desafiou e disse, vamos montar aqui, cara, esquece Portugal. Tá bom, vamos. Nunca E ficou. pensei, não estava nos planos de ficar aqui no Brasil, não é? Mas hoje sou uma pessoa totalmente apaixonada pelo povo brasileiro, pelas pessoas com quem eu trabalho, não é?
pelo povo brasileiro, por aquilo que leio, por aquilo que vejo, não é? Porque o Brasil é imenso, não é? Mas a gente vai estudando e vai aprendendo com as pessoas com quem eu trabalho e que nos ajudaram a fazer este empreendimento, com as pessoas que são partes dos nossos clientes, com os nossos parceiros e pessoas como você que de forma muito natural a gente se cruzou e startou um diálogo e enfim assim, é muito interessantes a forma como aqui a galera acredita nos seus sonhos e persegue os seus sonhos e não tem medo, não é? Você acho que é um exemplo, um grande exemplo de quem fez um trajeto até relativamente paralelo ao empreender e agora está empreendendo aí, fazendo a sua corrida solitária para já, né? Mas logo, logo começa a vir mais uma e outra pessoa e o projeto começa a ganhar começa a ficar mais parrudo, não é? E você começa a trabalhar ainda mais. Trabalho nunca falta, né? O legal disso é que, assim, ó, eu não encaro como trabalho, sabe? Uma coisa tão legal de fazer, tão legal de se falar e tudo mais, eu não encaro muito como trabalho. Então é uma coisa que flui. Mas lógico que gera Sim, preocupações, você tem metas a cumprir, você tem toda uma estratégia que é um grande desafio, né? Não é sim. fácil, realmente. Esse é o segredo, não é? O segredo é você acordar todo dia e dizer, uau, sensacional, mais um dia, mais umas horas para eu tentar aí fazer alguma coisa, não é? E o mais Tentar aí. legal é que, assim, ó, eu fico com milhares de ideias, né? Até que eu estava comentando com todo mundo aqui antes, que eu estou fazendo, não sei se eu comentei hoje, mas comento nas todas as lives que eu estou criando um chatbot sobre notícias de chatbot. Olha que loucura. Não sabia. Que legal. Então, ele ainda a curadoria dele não tá tão legal ainda, que ele tá pegando umas notícias erradas. Ele tá pegando, por exemplo, pegou a notícia do Botafogo, porque tem o bot do Botafogo. Ele pegou o Botafogo, tá errado. Então, eu tô fazendo umas curadorias antes de compartilhar com Muito todo bom, mundo. muito bom. Vai Mas, ser ó, quem tiver muito. interesse aí, galera, ó, quem tiver interesse de fazer uns testes betas em cima do bot aí, ó, do bot que eu tô construindo, manda aí no direct que eu mando o link, beleza? Eu Só quero. pra... Eu vou mandar aqui. Tem toda uma estratégia. Eu vou construir todo ele, depois eu explico como é que eu fiz e tal, mas é uma estratégia bem interessante para manter sempre viva essa nossa busca por informações que tudo muda a todo momento. Isso que é legal, porque assim, eu pensei, puta, seria muito legal fazer um negócio desse, hein? Vou fazer. E beleza, fui atrás, comecei a fazer. Você sabe que eu tenho, assim, é difícil fazer essa, essa, esse estudo, não é? Como é que a gente consegue pegar notícias, matérias, estudos, não é? Do tema onde nós trabalhamos, porque a informação é tanta e E muda tem de toda hora, né? tudo, muda toda hora. Toda hora. Todo Aí curso que eu, eu vou dar mudou. De forma não tem alguma. como, não é? Aí eu tenho os alertas lá do Google, não é? Ah, que funcionam bem. Você até pode, talvez, dar uma fuçada lá. E uso muito o Flipboard, cara. Assim, os Flipboards acho que é uma forma interessante de você organizar a sua leitura pelos temas do seu interesse, né? Então você vai seguindo Até anotar aqui. outras pessoas que publicam, vai selecionando as suas revistas. É como se você montasse uma revista com revistas lá dentro, não é? Talvez fique aí o desafio de você fazer isso também, não é? Olha que legal. Boa. Versão 2 do bot de notícias, o Newsbot, vai ser dessa maneira. É, Vai ser legal. colaborativo. Colaborativa, sim, eu colaboraria fácil, porque na verdade eu já faço mais ou menos isso no dia a dia lá na Smartio. E eu e a Lorena, uma colega que cuida da comunicação, a gente partilha um arquivozinho, não é? Onde a gente sempre que vê alguma coisa legal, para ela faz os posts da Smartio, não é? Legal. E então acho que é bacana partilhar conhecimento, não é? Assim, Sim. informação por um lado, que depois se traduz em conhecimento quando a gente lê a matéria e nos interessa e processa e depois aplica, não é? Uhum. Esse que é o objetivo lá do Newsbot. Tá saindo do forno. Tá saindo do forno. Boa, boa, Então eu boa. vou te mandar o link aí, ó. Quem Eu quiser, sou gente, o link candidato. do Newsbot lá no Telegram.
Me dá um toque, está em versão beta ainda, porque ele está sendo arrumado durante. Não, Eu vou fazer uma curadoria nele, mas quem tiver interesse em saber como é que está funcionando já, eu mando. E o interessante é que não tem notícia toda hora sobre bot. Às vezes aparece várias de uma vez, de repente não aparece mais nada. verdade. É. Então, o legal é que o bot fica sempre de 3 em 3 horas lá, buscando informação, fazendo curadoria e colocando numa base. Busca informação, curadoria na base. Começa a Que disparar legal. depois. Interessante. Que legal. Você Bom, compartilha. conta com a gente aí para dar um Ah, contributo sim, como sim, muitos usuários. membros. Massa de dados aí para. Muito bom. Isso aí. Então, gente, nosso objetivo hoje é falar assim, ó, o Alex, ele é o cofundador da Smarkio, que desenvolve soluções inteligentes aí, os chatbots cognitivos. E ele tem visto aí, tem participado desse mercado como um todo. E o objetivo aqui é a gente conversar sobre o que está acontecendo, né? Assim, a gente viu esse boom inteiro aí do corona, todo mundo ficou em casa, todo mundo continua em casa, muita gente está indo para a rua, a gente não está nem considerando isso, o governo está fechando tudo. E a gente vê pelas notícias, graças ao Newsbot, eu consigo acompanhar as notícias, a gente consegue ver o quê? Que o número e o volume de soluções conversacionais aí, independente do tipo, independente de canal e tudo mais, começou a crescer bastante. Porque a gente vê que o mercado inteiro, as pessoas não podem estar lá dentro das empresas e recebendo um número e um volume gigante de atendimento. Por esse motivo, a automação tomou um papel muito grande e os bots também tomaram. Mas, Alex, fica super à vontade, não precisa nem compartilhar informações aí que sejam sensíveis. Mas qual que é a sua visão do mercado? Qual que é a sua visão do que aconteceu nesse período e o que está acontecendo? O que mudou nesse último mês aí, né, que tudo isso aconteceu? Eu acho que o impacto que teve esta crise do coronavírus em alguns setores, como por exemplo o atendimento a clientes, não é? Que é a área onde nós mais que é a nossa praia, digamos assim, não é? Ele, ele teve um impacto muito grande porque, na verdade, as empresas que são prestadoras de serviço de atendimento ou as empresas que têm as suas centrais de atendimento in-house, não é? Elas acabaram por ter que lidar com o facto de eu preciso colocar as pessoas em casa. Não é? E se você pensa, são poucas ainda as empresas que têm atendimento feito de forma remota, ou seja, que os atendentes não vão num edifício onde está todo mundo, não é? Que trabalham a partir de casa, não é? Algo que nos Estados Unidos, nos anos 80, algumas companhias aéreas já faziam, não é? Mas que não teve, porque tem muitos desafios, claro, evidentes, não só de gerenciamento das pessoas, mas também da parte de segurança de dados, não é? Então, da estabilidade da conexão, do ambiente onde a pessoa está trabalhando, tem que ser um ambiente adequado, não é? Não pode ser agora como nesta fase que a gente permite estudo, se a minha filha vier aqui daqui a pouco, vocês não vão, não é? E eu nem sequer Eu estou fazendo, estou nem com o sequer estou violão fazendo. aqui do lado, ó, os E trabalhos aí aí. do lado, né? Então. Então, as empresas que têm os serviços de atendimento, elas acabaram por enfrentar este desafio de, putz, agora como é que eu faço? Tenho que mandar as pessoas para casa, não é? Eu não estou preparado do ponto de vista daquilo que é a minha arquitetura tecnológica, não é? Eu não estou preparado para colocar todo mundo a trabalhar a partir de casa. Algumas conseguiram, outras nem tanto, não é? Mas difícil, não é? E claramente a capacidade de atendimento, principalmente pelos canais tradicionais de voz, não é? Essa capacidade caiu, não é? Qual é que é a alternativa? A alternativa é ter automação do atendimento, não é? Então, meio que houve na área do atendimento ao clientes uma corrida, não é? Como se quase comparava à corrida ao papel higiênico, não é? A mesma coisa. Sai todo mundo feito louco, não, tem que fazer. E isso tem um problema, causa um problema que é, como você sabe muito bem, porque você tem a sua escola de bots e tem uma framework
que eu não me canso de divulgar na parte que me toca de partilhar que existe essa framework e que as pessoas deviam estudar essa framework, né? Para entender a complexidade que é colocar um serviço de atendimento automatizado, mas que seja algo que não frustre os usuários, não é? Que respeite aquilo que é a necessidade de ser atendido. Não houve tempo para fazer nada disso, não é? Então, o primeiro resultado de tudo isso é vamos fazer aquilo que chamam os bots burros, não é? A gente hoje chama o bots burro, não é? Durante muitos anos, nós nas Markio não nos chamávamos de burro, não é? Era o que tinha, rule-based bots é o melhor que tem no mundo, é? Maior assertividade do que aquilo não tem. Os sistemas cognitivos hoje já evoluíram bastante, não é? E têm aí, obviamente, ainda muito para evoluir, mas hoje, quando a gente fala de um atendimento que é robotizado, não é? A gente pensa também como pode humanizar esse atendimento, não é? Então, o que a gente viu foi uma explosão de bots, não é? Principalmente no WhatsApp, e aí tem um detalhe interessante, não é? A gente, por conta de ter o nosso Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Itajubá, não é? Lá em Minas Gerais, uma cidadezinha de 100 mil habitantes, 15 mil estudantes universitários, não é? 1.800 alunos de ciências da computação, matemática e análise de sistemas, não é? A gente acabou por fazer lá, construir lá um time que eu sou super fã, e a minha mudança para Itajubá claramente é influenciada por essa galera que lá está, que me enche a alma e me estimula e é muito, muito gostoso. Não que eu não gosto de São Paulo, acho, assim, sou super viciado em São Paulo, mas nesta fase juntei o útil ao agradável, não é? O útil era sair de São Paulo, sair aqui um pouquinho desta metrópole pelas razões que nós conhecemos, aqui do vírus, não é? E o agradável é poder desfrutar de uma cidade com 100 mil habitantes. Eu cresci numa cidade com mais ou menos essa população, não é? E então eu me revejo bastante, tenho muitas memórias, não é? Quase se sente em casa. Me sinto em casa, mas eu me sinto em casa no Brasil já, assim, para desgosto da minha mãe, me sinto em casa aqui no Brasil. E, tudo isto para dizer o quê? Que se você não tem tempo, se você não faz um projeto, não é, que tenha como visão, no final, tornar a experiência do cliente boa, não é? Com o cliente no final de ser atendido assim, puxa vida, rápido, eficaz, não é? Cómodo, não é? Comodidades, convenientes, não é? Se ele não tiver tudo isso, não é? Você até pode atender, mas não vai ter aquela experiência wow, não é? Então hoje a gente, quando vê todos esses bots que foram lançados para ajudar a população, primeiro, a entender o que é isso do coronavírus, do Covid, qual é a diferença, não é? Quais são os cuidados que eu tenho e tal. Os bots burros, não é? Esses rule-based bots, eles atendem perfeitamente. Não é? A gente nem, por isso é que eu puxei o tema de Itajubá, a gente, numa forma relativamente modesta de tentar retribuir às cidades aquilo que ela nos tem dado, não é? Que é um ambiente e condições do ponto de vista de mão de obra, mas também de ecossistema, porque tem um ecossistema de tecnologia e de inovação bastante interessantes. A gente decidiu ajudar a Prefeitura e colocar as nossas ferramentas, o nosso conhecimento à disposição da população da Prefeitura de Itajubá, não é? Então a Prefeitura de Itajubá, acho que no dia 20 ou 23 de março,
ela lançou a central de atendimento coronavírus, ok? Com 20 profissionais da saúde, de saúde, não é? Então, interessantes, não é? Então, tem a tecnologia, claro, que ela viabiliza, mas ela não é a parte mais importante em tudo isto, não é? Você precisa trazer os profissionais de saúde, não é? E o secretário de saúde lá, o Nilo, e o presidente, o Rodrigo, em conjunto com o outro secretário de Ciência e Tecnologia, e eles trabalham ali bem juntos, e eles tiveram sacada, vamos montar uma central de atendimento, ou vamos falar com o Alex. Por acaso, no dia que eles queriam falar comigo, eu estava em Itajubá. Então foi assim uma coincidência e demorou 2 dias para colocar, 2, 3 dias para colocar a central de atendimento no ar, mas aquilo que mais me surpreendeu foi, e a gente optou por fazer ao contrário, por isso é que eu estou a postar, por isso é que eu estou a comentar isto. A gente não colocou um bots, a gente colocou humano. Humano primeiro? Okay? Porque você tem essa opção, você coloca um menu e coloca 1, 2, 3, 4, 5, ok? Mas a maioria das pessoas, e depois confirmou-se com os atendimentos que nós ainda temos, 90% ainda são humanos, tá? Porque não tem tanto atendimento, faz mais ou menos uns 100 atendimentos por dia, não é? Então a massa de dados não é assim tanta, não é? Então nós estamos a pegar nessa massa de dados, estamos a rodar os nossos algoritmos de classificação de linguagem natural, ok? Então estamos a fazer o agrupamento, não é? Pegar nas frases, que são as frases que vão virar frases de treinamento, o modelo que faz o agrupamento das frases com aquilo que são os grupos de interesse, não é? Que depois dão origem às intenções, às entidades e às frases de treinamento. Isso é um processo que nós hoje temos automatizado, baseado em algoritmos matemáticos, mas nós fizemos ao contrário de todo mundo. Não é? A Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, não é? E mais recentemente aqui o Governo de São Paulo, que também lançou o seu bots do Covid, não é? Todos eles optaram por menu 1, 2, 3, 4. Nós convencemos a Prefeitura que não fazia sentido, até porque nós não sabíamos, na verdade, quais eram os questionamentos, dúvidas, demandas da população. E elas são tão diversas como o meu vizinho, ele não usa máscara, estou a inventar um pouquinho, tá? Como a minha mãe está em casa e ela precisa de ir no posto de saúde, mas eu não sei se eu posso ir, não é? Tem muito tipo de pergunta, são muitas dúvidas diferentes. Não é? Eu posso comer o mesmo? Cara, assim, a gente não imagina a quantidade de perguntas, dúvidas, que eu acho normais, não é? A gente está a viver tempos de guerra, não é? A gente assiste, eu não assisto TV, mas imagino o que é que as televisões, inclusive assisto todo dia no YouTube à coletiva do governo, não é? E ontem estava a ouvir um dos ministros apelando à comunicação social que pare de falar em mortos, que pare de falar em... Ok, informa, mas não explora mediaticamente isso. É só isso o dia inteiro, né? É só isso o dia inteiro. Cara, fala em tudo o que está acontecendo de bom, nas solidariedades, não é? Seja das empresas grandes, das pequenas, das pessoas que estavam sem fazer nada, como é o caso do Wesley, do Ajuda o Pequeno, que montou um marketplacezinho onde a ideia é ajudar o pequeno comércio, não é? Então, que a gente também está ajudando lá. Enfim, assim, eu acho que eu vivendo aqui, mas acompanhando também aquilo que se está a viver em Portugal, mais por aquilo que amigos e família me contam, há uma onda que é inegável de solidariedades. Há uma onda inegável das pessoas que, como nós, somos privilegiados, não é? E conseguimos manter mais ou menos a nossa vida, seja profissional, seja ter a nossa rendazinha, não é? E não somos tão afetados por isso, então nós temos a responsabilidade de ajudar, não é? E ajudar pode ser desde fazer uma live, como você está fazendo, sobre o tema, não é? Que ajuda outras pessoas, talvez, a dizerem assim, na minha cidade, eu também podia ir lá na prefeitura e dizer, vamos fazer um chatbot. Será que isso ajuda? Não é?
Por que não? Isto não tem nada a ver com as empresas, tem a ver com o conhecimento que nós temos, não é? Ah, então, só para concluir o tema lá da prefeitura, a gente fez ao contrário. Eu estou muito feliz porque nós tivemos o apoio da Secretaria de Saúde. São 20 profissionais que têm lá fazendo atendimento. Tem nutricionista, tem o pessoal de assistência social, não é? Tem psicólogas, tem o pessoal da parte de atividades físicas, que dá dicas e não sei o que lá. Cara, é sensacional. E uma das Nossa. coisas é incrível, não é? Ou seja, aquilo que nós vamos conseguir fazer, espero eu, os meus colegas que manjam muito de NLU, pelo menos alimentam essa esperança, é que a gente consiga, de facto, ter essa capacidade cognitiva de quando a pessoa está com um problema precisa de uma cesta básica, porque explodiram os números de pessoas que estão precisando de cesta básica, não é? E que a prefeitura tem uma capacidade que é limitada, não é? E a gente, inclusive, criou uns hotspots para fazer uma campanha de captação de doações e tal, que vai rodar em paralelo à central de atendimento, não é? Mas as pessoas que precisam de uma cesta básica precisam ser orientadas. E uma primeira informação é a informação de como fazer. Mas num segundo momento, se por acaso nós tivermos muito azar e isto continuar, não é? O que vai acontecer é que a gente vai precisar de automatizar os serviços. Uma coisa é dar informação, não é? O chamado FAQ, base de conhecimento, não é? Dizer assim, você, para ter acesso a uma cesta básica, você tem que se dirigir ao Centro de Ação Social, não sei o que lá, fazer o cadastro, passar as informações. E outra coisa é já... Pergunta e resposta. Exatamente. Outra coisa, eu já ali pedi, me passa o seu CPF, não é? Eu já vou na base lá da prefeitura, vejo se é realmente uma pessoa que reside em Itajubá ou não é? Ou outra qualquer cidade, não é? E aí eu vejo se a renda declarada dela bate com aquilo que ela... Enfim, isto vai até onde os sistemas permitirem que a gente vá, não é? Espero que não seja necessário chegar aí, seria um bom sinal, não é? Seria um sinal que a gente consegue já iniciar essa retomada e tão desejada retomada que todo mundo fala, não é? Mas aí estamos, não é? Isto no caso da nossa experiência. Houve uma situação muito interessante. Quando a prefeitura nos pediu para ajudar a montar a central, quando nós nos disponibilizamos a ajudar para montar a central de atendimento, obviamente o canal que vamos fazer no WhatsApp, né? O WhatsApp disse não, na época lá atrás, não. A gente trabalha com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério do vosso país, se vocês quiserem alguma coisa, falem com o Ministério, não é? As cidades pequenas têm essa vantagem, não é? Elas conseguem ser mais ágeis, é como as empresas pequenas, não é? A mesma coisa, não é? Ou com mais famílias pequenas, não é? Então, quando é pequeno é tudo muito mais ágil, não é? Então a gente não conseguiu na época e também não fez nenhum estrago. Todo mundo achava, mas no site, ninguém vai ao site e tal. É uma questão de divulgar. As pessoas, elas... Foi feito dentro do site, não no WhatsApp. Está dentro do site. Tem um número do WhatsApp que tem um link, uma mensagem automática que direciona. Hoje até acho que o pessoal do Facebook já aprovaria, não é? Pelo menos se aprovou aqui do governo de São Paulo, talvez aprovasse do governo de Minas, não é? Mas não é relevante. As pessoas, quando ficam sabendo que existe um canal que é de fácil acesso, como é o WebChats, ou o WhatsApp, WebChats também, fácil acesso. Eu entro lá da prefeitura, pronto, Minas Gerais, e já sou atendido e resolvo o meu problema ali e saio de lá com uma satisfação. As pessoas, elas próprias, elas vão fazer essa divulgação, não é? E como nós, quer dizer, isto é o nosso dia-a-dia, não é? Esse é o nosso dia-a-dia. Mas você não quer imaginar o corre-corre que é naquela Secretaria de Saúde. É impressionante as frentes. Mas um período de crise como esse, né? Imagina a loucura. Impressionante, cara. Impressionante, não é? Então, gente, assim, obviamente que a ideia é chegar no maior número de pessoas da população, não é? Mas
é um pedacinho, não é? Que isso é outra coisa que eu acho que é legal observar, não é? Se a gente sair, vamos sair agora de Itajubá, vamos para o governo, para os governos estaduais, não é? Então vemos o governo de São Paulo a trabalhar lá com os nossos amigos da TEIC a fazer um bot informativo, ótimo, não é? Então tem dúvidas, vai lá, vai lá. É uma forma alternativa a consultar um website, não é? Então nós sabemos que pela experiência, não só pela experiência que temos, você também e provavelmente muitas das pessoas aqui que estão na live, de implantação de canais conversacionais, não é? De interfaces conversacionais, as pessoas preferem perguntar e receber uma resposta do que pesquisar num website e ver onde é que está e se acostumar àquele interface e entender como é que as informações estão organizadas, então é muito mais prático, é verdade isso, não é? Se a gente sair daqui e for para o governo federal, tem também, não é? Se sairmos do país, a Organização Mundial de Saúde Tem tem também. também, não é? Então é assim, se a gente olhar para, sei lá, 2 anos atrás, não precisa recuar muito mais, não é? Também, enfim, não tem muito mais gente nem os marketing tem 5 anos, não é? Então, e o primeiro ano nem sequer fizemos nada com relação a chatbots, não é? Então, na verdade, nós temos 4 anos de atividade, mas há 2 anos atrás, É outro cenário, né? Completamente diferente desse. não acho que aconteceria isso. Você acha? Não sei. Eu não A estou gente tinha convencido. que educar muito o mercado antes, né? Para mostrar os Ah, benefícios, mostrar o para quê. Acho que não tinha tanta urgência, né? E agora a não tinha. urgência veio. Eu tinha visto até uma notícia falando sobre como isso tudo acelerou, sabe? Como os assistentes virtuais aceleraram. Então, eu tinha até pegado uns dados aqui, ó, do Santander, que eu tinha visto na notícia, que eles tinham lá um prazo de implantação de um assistente virtual de 8 meses, passou para 8 semanas. Olha, a Aí está. urgência, né, se tornou crítica. Então, assim, Sim, uma vez que está crítico, a gente tem uma dor muito grande e a gente tem uma solução para tudo isso, cresceu muito a procura. Né? Eu sim, acho que 2 anos atrás, por exemplo, a gente não teria. Quer dizer, não teve essa busca toda porque a gente ainda estava educando o mercado, mostrando os benefícios, mostrando por quê, para que serve isso, quais são os benefícios de tudo isso, as dores que resolvem, sim, a escala que isso pode gerar. Então, acho que o processo era muito mais longo. Eu acho que dentro dessa crise toda, se tornou realmente um grande acelerador, né? sim. Porque as grandes empresas estão percebendo isso. E esse acelerador está trazendo, acho que, um enorme benefício para essa nossa área que a gente trabalha, que é a área de bots, né? Agora todo mundo entende o que é um bot. Todo mundo consegue entender o que pode ser uma experiência conversacional. Isso vai se tornar cada vez mais tranquilo para a gente. Então, você acelerou o processo até de educação do mercado, né? Sem dúvida. E é assim, não só o trabalho da Let's Bot, como hoje teve lá aquela live das comunidades, não é? Ah, e é muito bacana ver todo esse movimento, não é? E ter pessoas que disponibilizam também o seu tempo, não é? Porque você gasta muito tempo, não é? A produção de conteúdo, a preparação de lives, o conseguir estar antenado, não é? Para poder fazer um bom papel, não é? De ajudar quem se está a iniciar nesta atividade, neste mundo maravilhoso, não é? Da inteligência artificial conversacional, não é? É preciso que as pessoas entendam que ter o acesso, não é? Seja você, seja o pessoal do Bots Brasil, do X-Rite, toda essa galera que já está antenada, é a possibilidade de ir mais rápido. Ou fazer um curso com o Let's Bots. Isso não tinha. E em português, do Brasil, muito menos. Não é? Então, a galera tem de facto aproveitar, não é? Tem lido aí algumas coisas de como, não é? O pessoal pensa, estou em casa e tal, e há muita gente que consegue ter tempo para estudar, ok? Estudar o quê? Eu vou me capacitar. Para quê? Quais os temas que são importantes para o meu futuro, não é?
A gente sabe, não há, não há como errar, eu acho, que esta área, se já tinha explodido do ano de 2018 para o ano de 2019 e de 2019 agora para 2020, vai ser uma explosão muito maior. Então, Gigantesca. gigantesca. Então, aproveitar os recursos, como é, por exemplo, os cursos que você faz, mas também as comunidades, não é? Passem mensagem, gente. Passem mensagem, porque aquilo que nós vemos, não é? Ah, é ah, se você é um cara minimamente interessado, se você é um cara que entende minimamente de tecnologia, você vai conseguir. Pode ser que não vire um baita dev, pode ser que não faça a programação de algoritmos para machine learning. Ok, tá bom, mas vamos com calma. Primeiro que tudo é preciso ter, como você nas suas lives sempre fala, não é? Cara, tem que ter uma história, tem que ter uma personalidade, tem que ter ali um enquadramento, não é? Tem que ter os diálogos, a pensar quem são as pessoas que vão utilizar. Eu não vou falar, porque você fala muito melhor do que eu sobre essas coisas, mas no final é um somatório, não é? De competências, de skills, que fazem com que o resultado do que nós estamos colocando no ar a gente se possa orgulhar, não é? Então, assim, se eu conseguisse sinalizar uma vantagem para aquilo que você e a gente faz, vai ter muito mais gente já naquela base da pirâmide, não é? Que vai precisar de subir depois, porque eu entendo que, ok, 8 semanas para lançar alguma coisa que era 8 meses, dá para fazer. Não vai ser o mesmo, provavelmente, que tinha sido projetado para 8 meses. Não é? Então, a gente vai precisar sempre das pessoas que vão ajudar a agilizar e a acelerar esses projetos para estarem na base da pirâmide e depois, conforme vão subindo na maturidade do próprio bots, não é? Elas vão precisando de outros skills, não é? E isso é o legal, é que a gente tem muitos skills necessários, não é? Então, se a gente pensar como é que um projeto, não é? Como é que um assistente virtual deve ser lançado, não é? A gente precisa dos skills do pessoal de UX Writing, a gente precisa dos skills dos devs que fazem a programação do robô, precisa dos devs das integrações, não é? A gente precisa do QA, a gente precisa das pessoas que sabem realmente do negócio, não é? Então, assim, precisamos do cara que escreve as histórias e que passa os requisitos, não é? Para o time e tal. Então, já falamos aqui de 6 competências, não é? Depois, se forem Agile, não é? Tem também o Scrum, não é? Então, 7 competências, não é? Então, olha só a possibilidades que as pessoas têm de aproveitar esse momento aqui, se introduzirem no tema, não é? E depois, dependendo daquilo que é a sua base académica ou até aquilo que são as suas preferências do ponto de vista de autodidata, não é? Daquilo que eu me autocapacitei, elas podem decidir, não é? E ajudar, porque onde é que eu acho que evolui este tema dos bots dentro da área da saúde, não é? Eles inevitavelmente vão convergir para o tema da telemedicina, telemonitoramento, não é? E já há muita gente a falar, deixa cair o tele, porque já não é tele só, já é chats também, não é? Então é muito, muito E o interessante. interessante é ver até a evolução disso, né? Tem um gráfico que mostra, um gráfico que eu vi o pessoal da IBM comentando, que ele é sensacional, eu sempre mostro nos cursos também que eu faço. Ele mostra toda a evolução da transformação dos negócios a partir da inteligência artificial. E a primeira pontinha desse gráfico são os chatbots. Por quê? Porque ele é a camada que a gente já consegue aplicar da maneira rápida e consegue ver resultado. A gente tem essa necessidade hoje no mercado. O nosso mercado brasileiro, em 2019, quando entrou o WhatsApp como canal, explodiu. Esse ano, com o coronavírus, explodiu ainda mais, que nem se comentou, né, Alex? E é só o começo. Então, imagina na área da saúde, tudo que a gente pode construir, que pode ajudar a gente
né, como talvez provedores de soluções, ou também talvez como hospitais, ou talvez como pacientes. Imagina qual que vai ser essa nova experiência daqui para frente, visto que o mercado já conseguiu perceber o quão importantes são essas ferramentas, né? E se você pensar que, por exemplo, na área de análise, análise e reconhecimento de imagem, não é? Que dentro daquilo que é as capacidades do machine learning foi a área que mais rapidamente se desenvolveu, não é? E vemos aí experiências fabulosas, não é? De detecção de câncer e muitas outras, não é? Agora imagina, não é? Sei lá, há pouco a minha filha estava a queixar-se do dentes, não é? E por acaso a gente tem uma proximidade até de amizades com a dentista, mas vamos imaginar num negócio de escala, não é? Em que a única coisa, eu não quero incomodar a dentista, eu só quero mandar uma foto do dente, não é? E ter alguma coisa do outro lado que diga se eu preciso ir numa consulta ou não, não é? E eu fazer isso, não é? Batendo uma foto no WhatsApp e ter algum, uh, alguma, algum robô do outro lado que com base em toda a massa de dados que ele usou, que foi pré-treinado para poder responder, não é? E que a gente já viu que depois, comparativamente, né, esta área do diagnóstico, não é? Automatizado, não é? Eu acho que é uma coisa que é sensacional. Inclusive, eu, por exemplo, eu preciso trocar de óculos, não é? Agora não vou Eu no... também, o meu tá fraco aqui, eu tô meio cego. O meu está arriscado, está aqui, preciso trocar, não, como eu vou fazer? Não vou no oftalmologista, não é? Então, será que eu não podia... Então, assim, e a saúde, eu até abriria um pouquinho saúde e bem-estar, não é? Porque você começa a ver aí esses botes de combates à solidão, não é? Agora o tema solidão começou a aparecer mais fortes nas pautas aí da mídia, não é? Mas ele é um tema que é muito estudado pelos cientistas, não é? E é um tema que preocupa imenso. E a solidão é curioso, não é? A gente pensa solidão, a gente pensa em que é terceira idade logo, direto, não é? Preconceito. Parece que não, não é? Parece que os millennials sofrem de solidão, porque eles Sim, verdade. estão 100% lá, conectado, 100% no digital ali. não é? E quanto mais você fica preso a isso, eu, por exemplo, tem dias que de tanto ficar no Instagram, acorda Instagram, WhatsApp, a primeira coisa que eu faço. Você começa a ficar doido, você começa a ficar Sim, ansioso, eu fico com ansiedade. Então eu falei assim, deixa eu parar um pouquinho. perfeito. Imagina as Exatamente isso. crianças hoje, né, que chegam, já nascem, a criança começa a fazer muito barulho, toma aqui, ó, o YouTube. Então, Mas é a isso gente tem, mesmo. acho que essa É é isso mesmo. uma grande etapa que a gente está passando, né? Infelizmente é na dor, mas é uma etapa de transformação muito grande, que daqui para frente, até, ó, deixo a dica para todo mundo que está assistindo a live aí, ó. Tudo que a gente conversou aqui com o Alex me inspirou pra caramba. Eu vou sair daqui e já vou construir um monte de bot. Não, mas, só explorando um pouquinho mais esse tema da solidão e de que depois ah, pode degenerar um pouquinho para problemas que já são do âmbito de psicologia, psiquiatria, não é? E outros mais graves que têm a ver com doenças crónicas como Alzheimer e por aí vai, não é? Hoje a comunidade científica ela já entendeu como é que a inteligência artificial pode ajudar, não é? Então esses dois mundos estão-se a unir e você já tem serviços de, de acompanhamento psicológico, ok? Num nível muito assim, na faixa inicial, não é? Então, mas que fazem a tal companhia, tal orientação. Às vezes, com certeza que você passa por isso muitas vezes. Não acontece você escutar uma frase e você, meio que a frase ilumina, parece que limpa um conjunto de medos, de dúvidas que você tem, não é? E uma frase só, e isso está estudado, não é? Essa coisa que está estudada é a mente do ser humano, não é? Isso está bem mapeado, não é? Que toda a parte das sinapses e dos neurônios e tudo isso está bem estudado, não é? E existe muita base científica que pode dar e dá insumos para que você tenha serviços que são, mais uma vez, convenientes e cómodos. Não é? Porque é que eu, por exemplo, lembro a primeira vez que eu consultei um psiquiatra
Meu, juro por Deus que eu não queria ir nem por nada. Quem vai para o psiquiatra, quem é doido. É, é verdade. É verdade. Você tem o preconceito inicial, fala, não vou, você tá doido, não preciso Imagina, disso. eu não tenho problema nenhum, eu não sou doente, não é? É ignorância, pura ignorância. Só que se esses serviços eles estiverem disponíveis no nosso WhatsApp ou no nosso Telegram ou até num aplicativo que a A gente gente vai baixou, não conversar. é? Cara, essa barreira, não é? Que é, Essa desconfiança de como é que a ciência, como é que esses profissionais da saúde nos podem ajudar a nós sermos mais sãos, não é? né? A gente quebra essa barreira humana de comunicação, né? A gente tem Perfeito. autopreconceitos. Quebrando essa barreira, eu já vi vários casos de bots que começaram a receber mensagens que não tinha nada a ver, falando assim, nossa, hoje eu tô triste, conversando à toa com o bot, sabe? E quem tá fazendo a curadoria por trás começa a pegar essas informações e fala, meu, conversa com aquela moça lá, porque ela precisa. Deixa eu ver só. Nossa, nosso horário tá acabando. Eita, nós, passa Desculpa. rápido, hein? Não. Olha, falta 5 minutos para terminar. É 1 hora aqui no. 1 hora Vai lá, vai cravada lá. que o Instagram traz pra Ah, gente. ótimo. Eita, nós, Disciplina olha, igual. daria pra ficar a noite inteira falando aqui. Todos os toques é assim, né? A gente fica falando, acho que isso que é o legal, né? Eu me inspirei pra caramba, gente. Pelo bate-papo aí, Alex, foi sensacional. Primeiro, eu Ah, vou que só bom. recapitular para todo mundo aí, ó, que talvez teve um pessoal que chegou um pouquinho depois, mas o Alex, ele é o cofundador da Smark, o Brasil, uma empresa que desenvolve soluções cognitivas. E ele contou pra gente o case lá de Itajubá, que foi muito interessante, porque assim, qual que é o caminho inicial para se criar um bot? Até falando do framework lá da Let's Bot. Primeiro entende quem é seu público, depois vai lá, começa a trabalhar em cima de como você se comunica com seu público. Depois vai lá, pensa numa arquitetura, pensa em como desenvolver e beleza, depois cria seu bot. E foi exatamente esse processo que você fez, né? Junto com o pessoal lá da prefeitura. Por quê? Colocou o primeiro atendente humano, 20 pessoas multidisciplinares, vamos conversar para a gente capturar essas informações, para depois criar as intenções e tudo mais. Criar todo o racional do NLU para fazer isso acontecer. Então, ó, sensacional. Belo projeto, Ah, parabéns. obrigado aí pelas oportunidades também de partilhar um pouquinho desta experiência, não é? Mais uma vez, parabéns pelo projeto Let's Bots, que é, assim, não me canso de dizer que eu sou fã, que você seja também fonte de inspiração e que, não só para haver projetos que complementem aquilo que o Let's Bots faz, mas espero que muitos dos seus alunos venham a ser os profissionais das novas profissões, não é? Que inevitavelmente a gente já sabia que iam ter que aparecer. Eu acho que agora esta crise mundial vai Agora é a acelerar hora de fazer também isso isso. acontecer. Agora, Agora é a hora de agora, acontecer, né? agora é hora. Tem que ser. Sensacional. Alex, queria agradecer imensamente. Sempre o bate-papo Obrigado a você, contigo cara. é muito inspirador. Nossa, te agradeço demais a parceria aí, todos os Imagina. bate-papos que a gente já fez, as reuniões que a gente já fez, os cafés, os almoços, porque, putz, é muito legal mesmo. Eu me inspiro demais quando converso contigo. Obrigado. Idem, idem, idem. Obrigado aí por ter compartilhado com a gente. Falou. Obrigado, gente. Valeu, um abração. Tchau, abraço. Galera, que bate-papo legal, hein? O Alex é super parceiro, putz, adoro ele. Me inspiro demais aí pela história dele. Ó, é até interessante os aprendizados que a gente teve com essa história. O Alex veio de Portugal para o Brasil. Tem muita gente fazendo o contrário, indo do Brasil para Portugal. E ele fez o caminho inverso. Porque aqui a gente percebe que existe um mar de oportunidades. E esse nosso bate-papo que a gente teve aqui, todo esse histórico desse projeto de Itajubá e todas as outras ações que ele vem fazendo com a Smart, junto com a equipe dele, a gente é super inspirador. Porque a gente é capaz de fazer essa transformação acontecer. Hoje a gente fica sempre esperando muita coisa, talvez das nossas empresas ou talvez dos nossos governos, mas está na nossa mão fazer. Então, como o Alex comentou, né? Assim, putz, será que a gente não poderia criar um bot para ajudar a nossa própria cidade? Talvez a gente não poderia criar uma solução, pode ser super simples, pode ser extremamente complexa, que vai ajudar nesse momento de crise? Por que não? Então, cabe a nós, eu acho que isso é o que mais que inspira, que mais me inspirou em toda essa conversa, né? É ver tudo isso acontecer e a gente ser, na verdade, o protagonista de tudo isso, gente. Então, bora criar bot. Eu falo bot, mas assim, tudo que é automação, tudo isso que as tecnologias trazem pra gente, essas novas tecnologias aí de inteligência artificial, machine learning, um monte de algoritmo de classificação, visão computacional,
Tudo isso, gente, sistemas cognitivos, NLU, NLP, putz, é um mar de tecnologias. Nada disso funciona se a gente não entender o comportamento humano primeiro. A gente tem que entender primeiro. E aqui a gente está cheio de problemas em todos os lugares, galera. Então, bora juntos, vamos para cima, transformar esse mundão. E é isso que me inspira por aqui também. Beleza? Queria agradecer demais todo mundo aí mais uma vez nas quintas-feiras no nosso Bot Talks. A gente tem um compromisso, semana que vem a gente tem um outro Bot Talks, é isso aí, toda quinta-feira a gente tem um Bot Talks e com temas diferentes. Semana que vem a gente vai falar sobre sistemas cognitivos. O que são esses sistemas? Para que eles servem? Como eu consigo aplicar eles no meu dia a dia, no meu negócio? Como eu consigo aplicar tudo isso para transformar essa mudança como um todo? Então eu vou trazer um pouquinho desse tema para a gente bater um papo, beleza? Vamos trocar. Agradeço aí todo mundo ó, que está mandando mensagem. Show de bola. E novidades, hein? Semana que vem vai abrir as inscrições da Semana Bot. Semana 100% free, que a gente vai falar 100% de bot do começo ao fim. Vai ser coisa linda. Esse vídeo aqui, assim que terminar, vai estar também, vai estar nos stories, né? Do próprio Instagram. E também vai estar lá no YouTube. Então, se inscreve no canal. É uma vergonha falar isso. Não, se inscreve no canal, deixa seu like e bora, gente. Vamos trocar informações e vamos transformar todo esse mundo aí pela frente. Beleza? Deixa eu ver as mensagens aqui. Muito legal, gente. Um abraço para todos vocês, se cuidem, fiquem em casa aí, fiquem tranquilos, enquanto ainda a gente está nessa quarentena, até ver o que vai acontecer daqui para frente, e a gente vai se falando, beleza? Um grande abraço para vocês, um abração, e valeu, Alex, mais uma vez, cara, obrigado, prazerzaço falar contigo. E vamos fazer mais Bot Talks. Galera, eu convido vocês a participarem, bora conversar, beleza? Tanto compartilhando aqui, tanto com as mensagens, vamos conversar todo mundo junto. Valeu, um grande abraço. Até a próxima quinta, hein? Valeu!